Nesse momento eu quero chamar para cá para uma entrevista uma pessoa que um dia teve que tomar uma decisão entre uma carreira profissional e o ministério. E ele tomou essa decisão e fez uma loucura muito grande pelo Senhor e hoje é pastor e cuida de muitos jovens. Quero chamar para cá pastor Rony Carrijo! Que é isso, hein, mano? Pastor Rony, que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Estou muito feliz de te receber. Inclusive, vocês estão falando que nós estamos parecidos. Vamos ficar de pé aqui pro pessoal ver. Parece. Olha a roupinha, olha aqui que beleza. Olha. Calça azul, sapato preto, camisa preta, cabelo arrupiado. Um irmão do outro. Olha, vamos tirar uma foto Olha, ali. A produção, parece demais da conta. a produção agora vai ter que aparecer, faz assim. Que beleza, só que não. Rony de Deus, que maravilha te receber aqui. Você hoje, vamos começar a história do fim para trás? Você hoje é um dos pastores aqui de frente da nossa juventude, cuida de um dos cultos mais especiais, que é para lá das 10, né? Que tem lá 1000 jovens, quinta-feira, num horário diferente, 10h40 da noite, 10h30 começa o culto, vai até meia-noite, meia-noite e pouca ali. Deus tem feito grandes coisas nesses tempos, não tem, Rony? Tem sim, tem sido surpreendente. Deus tem levado muita gente ali, até mesmo de outras igrejas ao redor de Belo Horizonte, pessoas que não têm opção de ir aos cultos durante a semana por causa da faculdade, por causa do trabalho. E tá todo mundo ali junto, buscando ao Senhor, e tá sendo uma benção. Virou um refúgio no meio da semana. Virou. Muitos vêm da faculdade, da escola, do cursinho, para receber mais de Deus, não é isso ali? Exatamente, virou assim aquele pit stop ali. Chega, recarrega a bateria, vai até o final de semana. E é interessante que é ali no meio da semana mesmo, para poder depois receber de novo no final de semana, Isso. porque a gente detectou uma situação que muitas vezes 7 dias é um tempo suficiente para esfriar uma pessoa. Então, se você recebe ali no meio, você mantém a estabilidade com Deus, a busca, a oração. E tem muitos jovens se transformando ali, não é isso mesmo? Glória a Deus, tem muitos testemunhos de jovens. É interessante ser um culto de jovens, mas eu trabalho muito com a linha de cura da alma, uma linha mais carismática também dos dons. E acaba que mistura, assim, um culto de jovem com a linguagem jovem, mas voltado mais para essa área e com o jovem que não precisa de cura hoje, né? Então tem muito testemunho de jovem que foi liberto de depressão, que conseguiu largar a amargura que tinha contra os pais, ser curado, e com isso conseguiu até se relacionar agora para casar, tudo por causa de que Deus fez nos cultos ali. Eu recebo muito testemunho. E tem sido muito bom porque acaba que eu estar ali pregando, atrai os jovens para o gabinete, aí você completa a obra, ainda a pregação, tem acompanhamento e vai gerando esse fruto. É muito legal. Que legal. E Deus tem levantado muito o seu ministério pessoal. Você tem viajado, você tem produzido muito no reino do Senhor. Está ali hoje também estudando, dando aula, não é verdade? Como um dos professores ali no nosso seminário. Mas voltando agora lá atrás, se você soubesse que você está vivendo o que você está vivendo hoje, acho que teria sido mais fácil você tomar decisões que você teve que tomar muito difíceis lá atrás, não foi? Não sei se seria mais fácil ou se eu correria, porque ser pastor não é fácil. E acho que Deus não revela tudo de uma vez porque você não está pronto para receber aquela informação toda. Mas eu não me arrependo. Eu creio que Deus, às vezes, permite a gente passar por situações para nos forjar para o plano ideal dele. E a gente, às vezes, procura nossos próprios planos, nos frustramos, mas quando a gente abre o coração para o plano dele cura a nossa frustração anterior. Eu vivo isso. Eu perdi uma carreira de futebol, não foi simplesmente eu larguei por causa da obra do Senhor. Eu me frustrei, me machuquei todo, e eu tinha a opção de continuar tentando ou aceitar o plano de Deus. E eu estava com 25 anos, já estava tarde para continuar jogando futebol, estava fora do Brasil, passando quase que fome, frustrado ao extremo na Europa. E eu tive que tomar uma decisão. Eu já tinha um chamado, eu fugia do chamado, eu não queria ser pastor, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ficar rico. E aí eu falei, bom, e agora, Deus? Aí o Espírito Santo falou comigo muito claro, olha, eu tenho um plano para você, é um sonho nobre. O seu é egoísta, o seu é avarento. E aí, vão trocar? Eu não tinha para onde correr. E eu falei, Deus, vamos trocar. E foi a melhor decisão da minha vida. Claro que não tem sido fácil. Hoje é o melhor momento da minha vida, mas até 2 anos atrás foi extremamente difícil. E creio que hoje estou vivendo assim, o melhor tempo
que não é nem sombra do que virá, né? Mas até então é o melhor tempo da minha vida no ministério. Agora, quando você vive isso, a gente lembra de Jonas. Jonas era um cara que Deus enviou para fazer uma obra, mas ele relutou com Deus e ele quis ir para um outro lugar. Muita gente que nos assiste, eu recebo esse e-mail todo dia, acho que você responde essa pergunta também direto. Pastor, eu tenho um chamado, mas eu vivo dividido entre a minha questão profissional financeira e eu, na verdade, eu queria seguir esse caminho porque eu não queria ser refém de dinheiro de igreja, eu não queria precisar de ter que viajar, eu não queria... Não é? Você ouve isso muito, você tem aconselhado pessoas porque você viveu na sua experiência e você então teve que tomar uma decisão. Deus, na verdade, te disse, troca o seu plano pelo meu. Tem gente assistindo que está pensando também, está vivendo a mesma coisa. E a decisão é nossa, né? Deus não nos induz, né? Você poderia ter ficado lá. Poderia ter ficado, eu tive oportunidade de tentar mais vezes, de ir para outros países da Europa, só que chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão. Falei, até quando eu vou ficar prorrogando esse prazo do plano de Deus? Só que Deus, ele vai criando meios, né? Eu costumo dizer para os jovens que estão em dúvida que você tem que fazer o que é o natural. O natural de um jovem é trabalhar e estudar. Se Deus tiver um plano sobrenatural para a sua vida, Ele vai entrar nesse plano seu natural e vai te revelar. Não adianta também abrir mão de tudo por causa de uma ideia que teve se Deus não falou claramente. Então, assim, eu continuei fazendo o que era natural, continuei lutando pelo meu sonho, trabalhando, correndo atrás. Aí, o que aconteceu? A igreja que eu trabalhava lá como jovens, aliás, eu era membro da igreja, ajudava na mocidade, a líder de jovens saiu, não tinha líder, e os jovens foram ao pastor e falaram, nós precisamos de um líder, nós queremos o Rony. Olha. E eu não queria de jeito nenhum, mas os jovens me nomearam líder deles. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada, lá em Portugal. E aí ou eu trabalhava em 2 empregos e ganhava dinheiro, ou eu trabalhava um emprego só para me sustentar mais ou menos, servir na igreja, ou continuar tentando jogar futebol. Aí eu tive que largar de uma vez, assumir o ministério, ficar trabalhando num emprego só para poder me sustentar, e assumir o ministério foi aonde Deus começou a falar comigo. E de um dia para o outro, eu nunca tinha pregado na vida, de um dia para o outro eu peguei o microfone e preguei, e eu falei, cara, eu nasci para isso, veio um gozo, veio uma realização e nunca mais eu parei. É interessante isso, porque às vezes a gente acha que a gente é bom numa área, mas a gente é muito melhor em outra. Né? Eu fico imaginando assim, o Anderson Silva, ele é muito bom no que ele faz, mas se puser ele para jogar bola, ele se bobear é pior que a gente, mas na área dele ninguém é melhor que ele. Não é? Então, às vezes a gente está assim, não, eu sou isso aqui, eu nasci para isso aqui, e Deus fala assim, é porque você ainda não se viu fazendo isso daqui. Porque se você fizer, então você descobriu o pregador depois dos 25, foi isso? Foi mais ou menos 25 anos que eu descobri. E eu posso falar, pastor Rony prega, e eu sou extremamente abençoado através da mensagem dele, sua mensagem toca e abençoa a vida de todo mundo, eu vejo isso claramente, os testemunhos estão aí. Então assim, Deus literalmente pegou o volante da sua vida e falou assim, vem cá comigo aqui, você vai ver o que eu vou fazer. Agora, esses testes custaram, porque você disse que entrou, e a caminhada inicial no reino de Deus não foi fácil. Até chegar aqui e viver o que você está vivendo. Muita gente quer um resultado imediato, você não acha isso também não? A nossa geração é imediatista, né? Ninguém quer esperar. Eu falo muito isso no seminário que eu dou aula. Existe um tempo de preparo. O seminário não prepara pastor, né? O seminário prepara teólogo. E as meninas saem do seminário já querendo mudar o mundo. Quem prepara o pastor é o próprio Deus. E isso é a escola da vida. É servindo no ministério, é passando conflitos em casa, é conflitos pessoais. Eu costumo dizer que o pastor, a vida dele é um laboratório para servir os liderados. Se você não viver, você vai falar de quê? De livro que você leu de alguém? É bom você viver algumas coisas. De teoria, não de teoria. Então, por exemplo, um jovem me procurou há poucos dias que foi frustrado no futebol. Jogava no Flamengo, aí perdeu tudo. Aí hoje ele vê os coleguinhas jogando no profissional e ele está parado, abandonado, sem carreira. Veio conversar comigo. E aí, se eu nunca tivesse vivido isso? Aí eu pude falar para ele, cara, eu vivi isso, eu passei por isso, eu realizei assim, eu busquei isso, eu busquei aquilo. E o menino ficou olhando para minha cara, tipo assim, puxa, não imaginava que eu tinha passado por isso. E eu falei para ele, cara, quando você entrega para Deus uma frustração, Deus tem uma realização para colocar no lugar. É interessante que a gente recebe, muitas vezes as áreas que Deus mais vai usar a gente para tocar outros, são as áreas que a gente mais sofreu. Exatamente. A sua ferida curou o rapaz. Exatamente. O que você viveu, mas tem que ser cicatrizado, porque tem gente que ainda não cicatrizou e ao invés de curar, ele piora a ferida do outro. Porque ao invés de ajudar, ele azeda mais a pessoa e coloca mais ressentimento em cima dela. Mas aí quando Cristo completa a obra na sua vida, aí você tem muito o que levar, não é verdade? Exatamente. Para a pessoa, e ela então recebe algo novo, um frescor de Deus assim, a vida dele
é transformada. O que você diria hoje para quem está aí dividido entre o chamado e o financeiro? Porque a grande questão é essa, é o chamado e o financeiro. O que você diria para essa pessoa que está aí ouvindo? Cara, aí acho que é questão de fé mesmo, né? A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Ele é nosso pastor, não vai deixar faltar nada. Então, assim, a gente tem que crer que Deus vai suprir. Se você não crê que Deus vai suprir a sua vida financeira, não tem como você entrar para o ministério. O ministério não é carreira profissional. O ministério não é lutar por dinheiro. Isso é até um detalhe, né? Que nós, ministros solteiros, passamos aperto para arrumar namorado e casar. Porque a maioria das meninas estão pensando num cara que tem dinheiro, que tem isso, tem aquilo. E o pastor não pensa em dinheiro. A maioria das meninas hoje estão correndo atrás e vencendo na vida profissional. E ela quer um cara que, no mínimo, ande do lado dela, profissionalmente. Com o que ela tem. Isso. E o pastor, muitas vezes, ele não vai ter tempo para a vida profissional. Ele vai dedicar ao ministério. E ministério não é carreira profissional e nem financeira. É vocação. E vocação se faz pela fé. Se Deus quiser acrescentar e prosperar muito, amém. E se Deus não fizer isso? Amém. Vamos continuar servindo. É um desafio. É fé. É uma convicção que tem que vir do Espírito. É uma experiência pessoal. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. Se Deus falasse para mim, larga, aí tudo bem, Deus falou. Mas se Deus não falar, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. Amo cuidar de pessoas. Que lindo isso, que gostoso ouvir isso e saber que você então está na posição certa, vivendo o melhor de Deus para você. Rony, eu quero que as pessoas que nos veem te levem para você pregar, para você ministrar na vida das pessoas, porque eu sei o tanto que o Senhor tem depositado na sua vida e através de você. Fala os seus contatos aí, como que alguém pode te levar. Para o que quiser, marcha para Jesus, batizar de boneco, expulsar demônio, briga de trânsito. É o Twitter, né? @Rony Carrijo, Rony com Y, Carrijo com 2 R's. Ou o telefone 31 8793 1561. 31 8793 1561. Vai ser um prazer servir aí na sua igreja. Deus te abençoe. E convido o pessoal para lá das 10, que acontece toda quinta-feira, 10h30 da noite. Você está convidado. E tem sido uma bênção ali, vai até meia-noite, meia-noite 15, porque eu tenho um dom do falatório, aí passa um pouquinho, mas vai ser uma bênção se você é bem-vindo lá no Pra Lá das 10. No tabernáculo. No tabernáculo, lá na Lagoinha. Vai ser bom demais. E para encerrar a entrevista, eu quero então perguntar para o meu amigo Rony a pergunta mais difícil. Rony Carrijo, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para ser curado de uma frustração e viver algo novo de Deus. Meu Deus, aí ó, valeu o ingresso, viu? Você ficou acordado? Viveu aí agora essa bênção para você? Nunca é tarde para você ser curado e viver o melhor de Deus. Rony, obrigado por ter vindo, que o Senhor te abençoe. Amém. E que esse ministério decole para a glória do Senhor. Em nome de Deus.